Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Muito bem, bom dia, irmãos e irmãs. Privilégio estar aqui mais uma vez com vocês, na Escola Bíblica Dominical do dia 22 de setembro de 2024. Nós estamos trabalhando o texto de Eclesiastes e hoje vamos fazer a exposição do capítulo 10. Capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Abra sua Bíblia comigo para a leitura do texto. E lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, por favor. Eclesiastes capítulo 10. Esse texto diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, o erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio, há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, e ainda que o homem não sabe o que sucederá, a quem lhe manifestará o que está depois dele? O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Bom, eu quero tratar com vocês hoje sobre o seguinte tema: a diferença entre o sábio e o tolo. Qual é a diferença entre o sábio e o tolo? É desse assunto que o capítulo 10 vai tratar. Bom, no capítulo anterior, no capítulo 9, dos versos 13 a 18, Salomão tratou do poder da sabedoria. Ele fala desse poder da sabedoria nos versos 13, 14 e 15, quando ele conta a história de um homem que vai invadir uma cidade com um exército, e dentro da cidade tem um homem sábio, e a sabedoria desse homem é maior do que a força do exército invasor. Depois ele vai mostrar a sabedoria
pormenorizada, quando ele vai dizer no verso 16: melhor é a sabedoria do que a força. Muita força bruta, sem sabedoria, não vai ter bons resultados. E ele vai mostrar a sabedoria aplicada no verso 18: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, ou seja, estratégia, planejamento, é muito melhor do que muita força, sem plano, sem diretriz, sem sabedoria. Ele deixou o assunto sabedoria, agora ele entra no capítulo 10, para fazer um contraste com essa sabedoria, e mostrar o que é a tolice, o que é a estultícia. Então vamos ver qual é a influência dessa tolice. Primeiro, cuidado com o efeito desastroso da tolice, da estultícia. E ele começa no versículo 1: a estultícia pode botar tudo a perder. E ele ilustra. Versículo 10, leia comigo, todo mundo. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra pouco de estultícia. O que é unguento? Unguento é essência. É essência. Então todos vocês sabem disso. Você compra um perfume, esse perfume é resultado de uma essência que foi trabalhada. Por exemplo, você lê lá em João 12, que Maria tinha um vaso de alabastro cheio de um perfume preciosíssimo, feito de quê? De nardo puro. O nardo era a essência. O perfume preciosíssimo foi feito do nardo. O unguento é a essência. Então o perfumador está lá trabalhando. Daquela essência ele vai fazer o perfume. Se tem dentro da essência uma mosca morta, a mosca morta vai exalar mau cheiro. Tudo que ele produzir dessa essência, desse unguento, vai ter o mau cheiro, vai comprometer a qualidade do seu produto. É uma ilustração muito simples, mas muito eloquente, muito clara. E o que significa então? Você pode fazer muita coisa certa, você pode acertar 99%, você comete um deslize, um erro, um desequilíbrio, um passo em falso, uma escorregadela, e tudo aquilo que você fez fica o quê? Comprometido, em virtude de uma postura, de uma atitude, de uma palavra, de um ato, de uma ação, de uma reação irrefletida, tola, estulta. Está claro isso? Então, o ponto aqui da sabedoria é o seguinte: você precisa vigiar, acautelar-se, porque basta um passo em falso, e as pessoas vão lembrar desse passo em falso, e não de uma vida toda numa jornada reta. É igual uma mosca que cai no unguento do perfumador. Pois bem, você poderia ilustrar isso biblicamente com a história do Davi, né? O Davi foi um rei extraordinário. O Davi foi o homem que expandiu o território de Israel. O Davi foi o homem que conquistou e dominou todos os inimigos à volta de Israel. Davi foi um homem de Deus, segundo o coração de Deus, um pastor, um guerreiro, um líder, um rei. Mas um passo em falso que ele deu, numa tarde desavisada da vida, maculou a sua biografia. Segunda coisa que esse texto vai dizer é que a estultícia faz más escolhas. Verso 2, todo mundo comigo. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Calma, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, porque certamente Salomão não está aqui tratando do espectro político, ideológico, ou do ideológico político, tá?
Então não estou ofendendo ninguém, nem da direita nem da esquerda aqui. É que na linguagem bíblica, o lado direito é o lado certo. Na linguagem bíblica, o lado esquerdo é o lado errado. É por isso que no dia do juízo final, como é que vai ser? O Senhor vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Então é uma linguagem bíblica. Por exemplo, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, como é que chamava os filhos de José? Manassés e Efraim. Quem era o mais velho? Manassés. Quem era o caçula? Efraim. Qual era a cultura da época? É que o mais velho, o primogênito, recebia benefícios maiores. Até a herança dele era maior. Então o que José esperava? Que o Jacó botasse a mão direita em cima da cabeça de quem? Do Manassés. E botasse a mão esquerda na cabeça do Efraim. O Jacó cruzou as mãos. E o José ficou bravo com ele. Não, meu pai, o senhor está errado. Não, o mais velho é o Manassés. Bota a mão direita na cabeça do mais velho. Não, meu filho, eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, qual o problema do tolo? É que o tolo toma a decisão errada. O coração dele se inclina para a esquerda, para o lado errado. E isso significa que o cuidado é do coração. A Bíblia diz: tudo que você deve guardar, guarde o quê? Seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que está lá no Salmo 119, versículo 11? Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então você guarda a melhor coisa, a palavra de Deus. Você guarda no melhor lugar, no seu coração. Você guarda com o melhor propósito, para não pecar contra Deus. Então, o tolo não sabe fazer a escolha certa. O lado de cá é o lado certo, o lado de lá é o lado errado. Ele larga o lado certo e vai para o lado errado. Ele não tem discernimento, sabedoria para fazer as melhores escolhas na vida. Tem gente fazendo as coisas erradas na vida? Esse é o tolo. Deus diz assim para ele: eu boto diante de você a vida e a morte. E Deus diz: escolha a vida para que você viva. Mas apesar disso, ele escolhe a morte. Terceiro lugar, a estultícia ou a tolice é espalhafatosa. Leia o verso 3 comigo, por gentileza. Vamos todos. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Em outras palavras, o tolo é tagarela. Todo mundo fica sabendo que ele é tolo, porque não consegue ficar calado. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Mas quando a pessoa fala, sem parar, ela não consegue ficar calada. Quanto mais ela fala, mais ela erra, mais todo mundo fica sabendo que ela é tola mesmo. Por isso que a Bíblia diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para irar também. Então, a loquacidade do tolo potencializa a sua tolice, porque ele não consegue ficar calado. Ele não consegue. Então esse é o primeiro ponto. Cuidado com o efeito desastroso da tolice. Vamos ao segundo ponto. Cuidado com um governo insensato. Salomão era rei, e ele não podia deixar de fora da pauta dos seus ensinos a questão política. Então, ele vai tratar aqui dos perigos de um governo insensato. E o que ele vai dizer é que tem tolos. Na época dele tinha, e hoje tem também. Tem gente tola no palácio, no parlamento, nas cortes, na indústria,
no comércio, até na igreja e também na família. Ou seja, tem gente tola em todos os setores da sociedade. Mas agora ele vai descrever o perigo que é ter um tolo governando. Um tolo governando. Então, quais são os cuidados que você precisa ter com o governo tolo? Primeiro, reaja transcendentalmente à perseguição. Porque os governos tolos perseguem. Os governos tolos não aceitam o contraditório. Os governos tolos oprimem quem discorda deles. O governo tolo vai sempre ter o chamado caça às bruxas, porque não suporta oposição. Então, vamos ler o verso 4, todos juntos comigo, por favor. Verso 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. O que ele está querendo dizer aqui? É que você precisa reagir com sabedoria diante de uma perseguição de um governo tolo. Ele vai perseguir você. Se você fugir, você está dizendo, sou culpado. Ele vai atrás de você. Se você reagir, tentando medir forças, quebra de braço, a corda vai roer de que lado? Do lado mais fraco. Ele está com a máquina na mão, você não consegue resisti-lo. Qual é a postura? Ele diz, a postura é uma reação transcendental, mostrando o quê? Ânimo sereno, dando provas de que você é inocente. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. É por isso que a Bíblia diz assim, é melhor o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito é mais forte do que quem domina uma cidade. Então, controle emocional. Está faltando um pouco dos nossos políticos, controle emocional? Controle emocional. É isso que ele está dizendo. Isso levou um cidadão chamado Mark Twain a dizer o seguinte: suponho que você seja um idiota. Ele está brincando, viu, gente? Ele está aqui um pouco apimentado, mas escuta a frase dele: suponho que você seja um idiota, e suponha que você seja membro do Congresso. Perdão, estou me repetindo. Bom, ele pegou pesado demais, né? Nós não concordamos com ele não, mas tudo bem. Ou seja, não meça forças, não fuja, demonstre o que? Serenidade. É assim que você lida com um governo tolo. Segundo, o mal de um governo tolo. Leia comigo versos 5 e 6, toda a igreja comigo, vamos lá. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. Então, um tolo governando e os sábios sendo governados. Não é uma inversão? O que é o normal? É que o sábio governe e os tolos sejam governados, até para ficarem sábios. Mas quando essa inversão na sociedade, e você põe um tolo no governo, que só um tolo só vai para o trono se os tolos botarem no lá. Já escutou aquela frase que cada povo tem o governo que merece? É isso que Salomão está dizendo. Como é que um tolo chega no governo, no poder? Porque os tolos botaram ele lá, abriram o caminho para ele. Então, quando as pessoas erradas conquistam o poder, tudo é virado de ponta cabeça.
Há uma inversão de valores. E o melhor exemplo disso é o filho do Salomão. Salomão foi um rei sábio, mas e o filho dele? O Roboão, lembram disso? Quando Salomão morreu, o filho que assumiu o trono era Roboão. E aqui, vamos parar um pouquinho aqui para dar essa nota de rodapé. Gente, não tem luxo sem que alguém pague a conta. Não tem almoço grátis. Se tem alguém comendo de graça, alguém está pagando essa conta. Sim ou não? Sim. Como é que era a corte de Salomão? Era muito luxo, era muita pompa, era muita gente comendo na mesa real todo dia. O que Salomão fez? Ele dividiu todo o território dele em 12 províncias, e cada província dessa tinha que abastecer a mesa real. Você vai abastecer esse mês, você aquele mês. Todo mês tinha um grupo da nação trabalhando para sustentar a mesa real. Era muita carne, era muita bebida, era muito isso, era muito aquilo, era muita pompa, era muito luxo, era muita fartura, era muita gastança. Quem está pagando a conta? O povo. O governo precisa arrecadar mais, mais imposto, mais tributo, mais isso, mais aquilo. Quem está pagando a conta? O povo. Tem outra fonte para tirar? Não tem, é do povo, é do bolso do povo. Então, quanto mais o governo quer, mais pobre fica o povo, mais oprimido fica o povo, porque está tirando de uma única fonte, que é do povo. Pronto. Salomão morreu, o povo aproveitou, falou: agora é hora de fazer a reivindicação. Agora nós vamos pedir para mudar as regras, porque desse jeito não dá mais. Aí quando chegaram para o Roboão, falou: Roboão, você alivia aí, meu filho, porque nós não aguentamos mais pagar tanto imposto. O Roboão, insensatamente, não escutou o conselho dos maduros na experiência, os idosos, e foi atender um conselho mais insensato do que ele estava vivendo já, dos jovens da época. Não, o povo só obedece debaixo do cabresto. Tacão, bota a mão mais pesada ainda em cima desse povo, só assim que eles vão te obedecer. O que aconteceu? O reino dividiu. Tinham 12 tribos, 10 das 12 tribos seguiram a liderança de Jeroboão, e ele ficou só com 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, um governante tolo, ele não só oprime o povo, ele divide o povo. Mas mais do que isso, um governo tolo, ele demonstra inversão de valores. Leia o verso 7 comigo, inversão de valores, verso 7, todo mundo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Andar a cavalo naquela época, gente, era andar de limusine presidencial. Vocês se lembram quando o rei Assuero, conhecido como Xerxes I, pergunta para Amã: o que se faz a um homem a quem o rei deseja honrar? Lembram disso? Lá no livro de Esther. O Amã, pensando que estava se tratando dele e não de outra pessoa, falou: olha, precisa baldar aí o cavalo que o rei anda, que é o cavalo limusine, e botar os paramentos do rei e andar na cidade com ele, puxando o cavalo. O cara que está montado a cavalo é o cara, é a autoridade, é o honrado. Quando Naamã descobre que o rei não está falando dele, mas do Mordecai, ou Mardoqueu, que ele odiava e queria matar, ele toma um susto. Então andar a cavalo aqui não é simplesmente dar uma voltinha na hípica aqui de São Paulo, ou ir numa fazenda e pegar um cavalo lá e dar uma volta na fazenda. Não, andar a cavalo era o posto máximo da honra para um cidadão. E o que está acontecendo no versículo 7? Servos a cavalo e príncipes andando a pé. O que se chama isso? Inversão de valores. Um governo tolo inverte valores. A coisa está de ponta cabeça.
Agora você olha hoje e vê com muita tristeza inversão de valores, não no sentido de honra, sobretudo no sentido de moral, de princípios. Se aplaude aquilo que deveria ter vergonha, se escarnece daquilo que deveria aplaudir. Aprova-se o que deveria ser rejeitado, rejeita-se o que deveria ser aprovado. E isso nos mais diferentes segmentos da sociedade. No parlamento, no palácio, nas cortes e por aí vai. Pois bem, vamos agora a um outro ponto, uma outra lição, terceiro ponto. Cuidado com o trabalho insensato, ou a insensatez no trabalho, a tolice no trabalho. Então, leia comigo, por favor, versos 8 e 9, toda a igreja. Quem abre uma cova, nela cairá. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedra, será maltratado por elas. E o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Então vamos entender aqui algumas coisas. Primeiro, seja cauteloso com os riscos do trabalho. Cauteloso. Ou seja, o que ele está dizendo para nós aqui? Se você vai abrir uma cova, você tem que ter muito cuidado para você não cair lá dentro. Você tem que ter os devidas precauções de instrumentos de trabalho, de roupa de trabalho, para que você, ao abrir uma cova profunda, não seja vítima do seu próprio trabalho. Aí ele usa outra expressão: quem rompe um muro, mordê-lo uma cobra. Ou seja, as cobras costumam ficar escondidas nas brechas dos muros. Então você não vai chegar assim de cara limpa de qualquer jeito não, você vai chegar com cautela. Você precisa saber que por trás daquele muro está sendo destruído para levantar outro, tem situações de perigo, e você seja precavido. Aí ele usou outra expressão: quem arranca pedra será maltratado. Você já foi numa pedreira? Eu sou lá do Espírito Santo, e lá você sabe que hoje o maior produtor de rochas ornamentais do mundo, granito, muito granito. E aí, se você chega naquelas pedreiras que não fizeram um trabalho profissional lá no começo, você vê tanta pedra, mas é pedra demais, a terra fica completamente destruída, improdutiva, não dá para animal andar, não dá para você andar. Se você está mexendo com pedra, cuidado, te salta uma laça de pedra aí, te machuca, te fere. Então, cautela com o seu trabalho, se ele é perigoso. Ele usou a expressão: o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Você já rachou lenha na vida? Acho que quem morou na roça aqui? Só eu? Não, tem mais gente. Opa, tem amigos aqui. Você já rachou lenha para fogão a lenha? Você tem que ter cuidado, que uma lasca daquela pode vir em você. Então, o que ele está dizendo? Você vai fazer o seu trabalho. Quais são os riscos do seu trabalho? Quais são as precauções que você precisa ter no seu trabalho? É claro que hoje talvez é outro tipo de risco, mas o princípio é o mesmo. Todo trabalho expõe você a um determinado risco. Seja cauteloso, proteja-se. Não apenas você vai proteger o outro, proteja você mesmo. Esse é um conselho simples, mas de sabedoria. Segundo ponto: tempo gasto em amolar o machado não é tempo perdido. Leia comigo o verso 10, por favor. Se o ferro está embotado, não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Então, eu acho que alguns aqui já mexeram com machado. Quem já cortou uma árvore com machado aqui? Vamos ver. Rapaz, que coisa chique, hein? O que é fundamental se você vai cortar uma árvore ou uma tora com um machado? É que ele seja o quê? Afiado. Já tentou cortar uma árvore com machado cego? Vamos pegar uma figura talvez mais democrática. Você já tentou trabalhar na cozinha com a faca cega? É horrível, não é não? Você vai cortar massa, coisa, mas não corta.
O que ele está querendo ensinar? O que ele está querendo ensinar é o seguinte, que o tempo gasto em amolar o machado não é tempo perdido. Você precisa se especializar naquilo que você faz. Você é um agricultor que lida com ferramentas como machado, então você vai afiar o seu machado. Você é um profissional, de que área é a sua profissão? Você vai estudar para ser o melhor. Qual a sua área? Você não pode ficar para trás, e nem ficar no meio, porque o meio é o medíocre, é o que fica no meio, mediano. Você vai empenhar-se um pouco mais, esforçar-se um pouco mais, dedicar-se um pouco mais, afiar mais o seu machado, para você ter destaque, sucesso no seu trabalho. Você vai ter uma modalidade esportiva, por exemplo, uma Olimpíada. A imprensa destaca quem? Os 3 que foram para o pódio. Tem 100 esportistas lá, na mesma modalidade. Quem que o mundo conhece? Quem subiu ao pódio. E qual a diferença de quem subiu ao pódio para quem não subiu? Às vezes um segundo. Às vezes um tempinho a mais de treino. Eu não sei quantos aqui foram da era Zico, no Rio de Janeiro. Bom, vou confessar, sou flamenguista, melhor time do Brasil, com respeito aos demais. Eu sou capixaba torce para o time do Rio. Então, vocês que são cabecinha branca, lembram do Zico? Ele era chamado o Rei do Rio. E aí, bater falta para ele era um gol, quase garantido. E um dos colegas dele, um zagueiro chamado Moser, diz que quando todo mundo ia embora, o Zico ficava sozinho no campo, botava a barreira e batia a falta, e batia a falta, e batia a falta, e batia a falta, e batia a falta. Não errava, era muito raro ele errar uma. Mas para que ele fosse o homem excelente que foi no esporte, afiou o machado, afiou o machado, afiou o machado, afiou o machado. Isso em qualquer área da vida. Então eu quero aqui estimular você a se tornar um especialista. Agora vamos fazer aplicação espiritual. Você é crente? Afie o seu machado, varão. Não seja crente meia boca. Não esteja crente sem corte. Seja crente de verdade. É essa lição que o texto está querendo nos passar. Eu não sei se você já viu essa brincadeira, é brincadeira com certeza, mas dizem que vai fazer uma obra, por exemplo, você vai fazer uma obra. Qual a diferença entre um japonês e um português, um brasileiro? Que o japonês planeja 11 meses para executar num mês. O brasileiro planeja um mês para executar em 11 meses. Planejamento vai diminuir o seu trabalho, o seu esforço, seus gastos. Afia o seu machado. Bom, então vamos a uma outra lição de cuidado com o trabalho. Seja cauteloso com os riscos do seu trabalho. Primeiro, tempo gasto em amolar o machado não é tempo perdido. Terceiro, haja com celeridade, com rapidez. Leia o verso 11 comigo. Vamos juntos. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? A ênfase aqui está na rapidez, na celeridade. Um atraso pode ser fatal. Dizem os entendidos que as cobras não têm ouvidos externos, como nós temos. Captam as ondas sonoras pela estrutura óssea da cabeça. Ou seja, não é a música do encantador que encanta a cobra, que enfeitiça a cobra, mas os movimentos rápidos do encantador. Não é a música está lá só para enganar a pessoa que está fazendo, botando dinheiro lá para o camarada fazer a apresentação dele. É um movimento rápido. A cobra não está nem escutando a música.
Ela está vendo um movimento rápido. Agora, se o encantador não tem agilidade, não tem rapidez, não tem celeridade, pá, a cobra morde nele. Se a cobra mordeu nele, ele perdeu a aposta. Ele não vai ganhar dinheiro, ele vai ser vítima. O que representa isso para nós, irmãos? Você não apenas precisa ter machado afiado, mas você precisa ter rapidez. Nós chamamos isso de eficiência, capacidade. Sabe o que vai fazer e faz com destreza, faz com agilidade, faz com rapidez, faz com eficiência, faz com conhecimento de causa. Isso aplica-se a todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Não basta fazer, você tem que fazer com rapidez. Os advogados aqui, tem prazo de entregar o negócio? Tem prazo? Como é que chamam isso? Vocês são advogados? Me fala aí. Se você não entrega no prazo? Prescreve. Perdeu. Não adiantou você fazer bem feito. Você tem que fazer bem feito no tempo certo, na hora certa. Se atrasar, vai tudo por água abaixo, compromete tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Perguntei agora, Ival. Então pensa na sua área lá. Qual a sua área profissional? Não você fala não, sua área. Você é rápido? Você é ágil? Você faz a coisa certa, da maneira certa, no tempo certo? Ou você vai empurrando com a barriga? No tempo que der? Ou se rende à preguiça? Você vai cochilar um pouco, quem sabe amanhã dá prazo, quem sabe amanhã eu faço, outro dia eu faço. Tem uma ave lá no meu estado, chamado bacurau. E o bacurau é uma ave noturna, uma ave marrom. E sabe o que o bacurau canta e só canta isso? Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. E não veio até hoje, e não vai vir nunca. Só promessa. Não tem rapidez, não tem agilidade. Então faça a coisa certa, machado afiado, mas faça no tempo certo, senão a cobra te pega. Senão a cobra te pega, se você não fizer na hora certa. Bom, dito isto, vamos agora para um outro aspecto do texto, né? Quarta lição do texto: cuidado com a língua insensata. Então, o perigo das palavras destruidoras, versículo 12, toda a igreja comigo. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo seus lábios devoram. Quando o tolo fala, não tem favor, não tem edificação, não tem bênção, não tem instrução, não tem ajuda. Mas quando o tolo abre a boca, ele devasta tudo. Lá em Tiago, capítulo 3, diz que essa palavra do tolo é comparada com um fogo destruidor. É comparada como um incêndio. É comparado como um veneno de uma víbora. Aliás, dizem que o animal mais perigoso do mundo, o mais venenoso do mundo, é aquele animal que se esconde atrás da toca dos dentes. Indomável, venenoso, mortífero, a língua do tolo. É por isso que a Bíblia diz assim, lá em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Segundo lugar, o perigo das palavras pervertidas. Versículo 13, leia comigo. As primeiras palavras da boca do tolo são estultice, e as últimas, loucura perversa. Então, do começo ao fim, a boca do camarada é um problema. Tem gente que quando abre a boca,
Pode escrever, é problema. Ele chega e abre a boca, tem problema, tem confusão, tem briga, tem discórdia. Ele chega, ele transtorna o ambiente. Ele abre a boca, ele abre uma cova, uma sepultura. As pessoas são machucadas, são feridas, gera contenda, induz ao erro e mata. Mas em terceiro lugar, Salomão fala do perigo das palavras descontroladas. Versículo 14, aliás, versículo 14. Leia comigo aí, por favor. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Meus irmãos, o tolo prova sua tolice porque não sabe ficar calado. Isso levou Platão, o pensador grego, a fazer a seguinte declaração: homens sábios falam porque têm algo a dizer. Homens tolos falam porque precisam dizer algo. Viu a diferença? O sábio tem algo a dizer, o tolo precisa dizer algo. Se esse algo tem relevância, se é bom, se é verdadeiro, se isso edifica alguma coisa, ele não está nem aí, ele tem que falar. Ele fala, não sabe o que fala e dá problema, fala e as consequências são danosas, mas ele fala e continua falando, e vai continuar falando mesmo. Ele não sabe ficar calado. As palavras são descontroladas, são um fluxo constante de insensatez. Mas finalmente, o perigo das palavras presunçosas. Versículo 15, leia comigo, 15. O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Percebeu uma coisa? Salomão mudou das palavras para as ações. O tolo acha cansativo qualquer trabalho. Ele está rendido à preguiça, ele está rendido à incompetência. Ele nem sabe ir à cidade, mas ele fala como se ele fosse o arquiteto da urbanização da cidade. Ele não sabe nem chegar lá. Ele fala que seu projeto é megalomaníaco, mas o plano dele não passa de um galinheiro. Ele é loquaz. Constrói mundos e fundos nas nuvens, mas ele está rastejando como um réptil no chão. É triste isso. E isso levou Abraham Lincoln a fazer a seguinte declaração: é melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota, do que falar e acabar com a dúvida. Entenderam? Vou repetir: é melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota, do que falar e acabar com a dúvida. Falou, ninguém tem mais ideia mesmo, é idiota mesmo, todo mundo sabe. Então, se você não tem o que falar, não sabe o que vai falar, fica calado. Você está numa reunião, todo mundo está emitindo uma opinião, e você não quer ficar de fora. Eu tenho que falar alguma coisa também, porque eu entrei em silêncio, sem silêncio vai ser horrível para mim. Ele fala, aí estraga mais ainda, porque ele fala totalmente fora do contexto, e todo mundo sabe que ele está fora. É tolo, absolutamente tolo. Mas vamos então ao último ponto da mensagem. Agora ele volta para a política de novo. É até bom que nós estamos em vésperas de política, né? É bom pensar nesse assunto, né? O sábio e o insensato agora mostrando cuidado com os líderes insensatos. Versículo 16 a 20. Você pode ler comigo? 16 a 20? Não tem 20, né? Tem sim. 16 a 20. Vamos ler em voz bem clara esses versos? Toda a igreja comigo?
Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tua terra, cujo rei é filho de nobres, cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, e tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Então a grande pergunta aqui: quem é o teu rei? Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Sábio ou insensato? E aí você vai perceber que a diferença está na índole, nas práticas. Primeiro, reis com índoles diferentes. Ele fala aqui de um rei criança. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. E quando ele está falando que o rei é criança, não está dizendo que o rei tem faixa etária infantil. Não está falando que ele é uma criança no sentido de idade cronológica. Ele está chamando o rei criança, o rei imaturo. Ele é adulto, às vezes até velho, mas é o quê? Imaturo. E qual é a evidência que um rei é imaturo? Que um líder político é imaturo? Que alguém que foi colocado no poder é imaturo? É quando ele entra lá para curtir a vida, as benesses do poder. Ele se hospeda num hotel 6 estrelas. Quem está pagando a conta dele? Quem ganha salário mínimo. Ele não se incomoda com isso. Ele faz viagens internacionais e leva uma grande comitiva. Para quê? Para oferir as benesses do poder. Quem está pagando a conta? O povo. Ele levanta de manhã, ele não está pensando em construir e fazer o bem para o povo. Ele está pensando: como é que eu posso usufruir mais? Como eu posso desfrutar mais? Como a minha equipe pode oferir mais vantagens? Ele está dizendo isso. Ele levanta de manhã para beber. Banqueteiam já de manhã. Você já pensou o que é isso? Levanta de manhã já tomando umas e outras. Ele perdeu a lucidez para trabalhar o restante do dia. Qual a diferença do rei sábio, que nomeia uma equipe sábia? Olha a resposta. Versículo 17: ditosa a tua terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se assentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice. Ou seja, quando esse rei sábio vai sentar à mesa com a sua equipe, para que ele está sentando à mesa? Para comer, porque já trabalhou. Ele não come para trabalhar, ele trabalha e depois come, para refazer as forças, não para bebedice, refazer as forças para trabalhar mais, para servir mais. Ele não está lá para se beneficiar, para se lucupletar, para se abastecer, para se servir do povo. Ele está lá para servir o povo. Ô, gente, isso foi escrito há 3.000 anos. Há 3.000 anos. Se saísse estampado na Folha, no Estadão, ou nos telejornais, você pensava, está descrevendo a realidade de hoje. Pois bem, quais são os resultados do tolo e do sábio, do rei tolo e do rei sábio? O rei tolo, ele vai governar para a tragédia. A nação vai de água abaixo, a economia vai de água abaixo, as empresas vão de água abaixo, a população vai de água abaixo. Porque não dá para você tirar do cofre, e esse cofre não esvaziar. Porque só tem uma fonte para abastecer o cofre. É o povo, é o trabalhador. Diferente daquele que está lá
trabalhando, pensando no bem do povo, para o progresso do povo, para a prosperidade do povo, para o bem-estar do povo. Ele para comer, para reabastecer as forças, para renovar as forças, para continuar trabalhando mais. Essa é a ideia que ele está mostrando para nós aqui. Segundo ponto, não se renda à preguiça. Versos 18 e 19 diz: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Do que ele está falando? Ele está usando um exemplo que qualquer pessoa sabe, né? Hoje em São Paulo, a maioria mora em apartamento, mas pensa numa cidade ou um lugar que é casa. Então, o que é uma goteira? Uma goteira, chove, pinga, olha lá. Se você vai lá e não resolve o problema da goteira, ela vai continuar pingando mais. E o que vai acontecer? Ela vai apodrecer a estrutura de sustentação dos caibros. Daqui a pouquinho não tem uma goteira, tem um buraco. Daqui a pouquinho, se você não cuidar, por causa de preguiça, de falta de ação na hora certa, para resolver o problema, para contornar a situação, o teto desaba na sua cabeça. O que ele está ensinando para nós? Problema surgiu, problema precisa ser resolvido. Não adia a solução, não bota debaixo do tapete, não empurra com a barriga. Seja ágil na solução do problema, na correção do problema. A ilustração dele é simplérrima. Qualquer pessoa sabe o que é uma goteira numa casa. E qualquer pessoa sabe que se um problema surgiu e você não resolvê-lo, você não enfrentá-lo, você não tomar medidas práticas, rápidas para solucionar, o problema só vai crescer, só vai crescer, só vai crescer, até acontecer uma tragédia. Bom, nós poderíamos exemplificar isso, por exemplo, nos rompimentos de barragens. Vocês sabem disso. Alertas foram feitos. Alertas foram feitos, cuidado, é problema, é perigo, precisa cuidar, não pode deixar de requentar. Até acontecer uma tragédia. Às vezes, numa barragem, uma pequena fenda, mas só está passando um pouquinho d'água, daqui a pouquinho rompe a barragem e pronto. Aí inunda todo mundo. Então, solução não se espera, se enfrenta a solução, para buscar a solução imediatamente. Isso é conselho de Salomão. O segundo conselho aí, versículo 19: o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. O que está acontecendo aqui? É aquela pessoa que acha que a vida é festa, pessoa que acha que o vinho é para ser experimentado a toda hora, porque alegra a vida, e que tendo dinheiro, está tudo resolvido, pronto. Será que está mesmo? Então vou dar um exemplo bíblico. Daniel capítulo 5. O rei é Belsazar. O império que ele domina é o maior do mundo, a Babilônia. E ele está numa festa. E ele tem convidados ilustres do império. E eles resolvem fazer algo que o que é comum já não satisfaz mais. Você sabia disso? O homem chega a um ponto em que aquilo que é normal, todo mundo está fazendo, para ele não satisfaz mais. Está com um copo de cristal. O copo de cristal não está com nada, eu quero um copo de ouro. Mas copo de ouro também não satisfaz, não. Eu quero um copo de ouro sagrado. Então manda trazer lá os vasos do templo de Salomão, que foram saqueados. Vamos beber neles. Vamos dar uma incrementada na nossa festa. E ele achava que estava tudo bem, porque dinheiro não está faltando. E naquela noite, foi a noite da sua morte, e a noite em que o grande império Medo-Persa toma a grande Babilônia. Tem muita gente que acha que porque tem dinheiro, porque tem vinho, porque tem festa, a crise nunca vai chegar. O problema nunca vai bater a sua porta. Ele acha que tem dinheiro e resolve tudo com dinheiro. E tem coisas que o dinheiro não resolve. O dinheiro não dá nem felicidade, nem segurança. O máximo que o dinheiro vai dar é um caixão de cedro bonito. E algumas coroas de flores em cima do caixão.
e mais nada. Ele não consegue atravessar essa fronteira da morte com você. Mas finalmente, o último conselho de Salomão: não solte a sua língua. Versículo 20: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, que tem asas daria notícia das tuas palavras. O que ele está querendo dizer com isso? Você precisa ser prudente em seus comentários. Se Salomão falou isso há 3.000 anos, não tinha mídia social. Hoje acabou o quê? A privacidade. Não é verdade? Onde você está, alguém está te vendo, alguém está te filmando, alguém está te gravando. E o passarinho que vai levar essa notícia hoje tem nome, é Twitter. O símbolo do Twitter é um passarinho. Vai tweetar e vai arrebentar com você. Prudência, cautela. A minha mãe dizia que boca fechada não entra mosquito. Sabedoria popular. Então, gente, eu espero que Deus, por sua bondade e graça, nos ajude a observar esses conselhos práticos de Salomão, para o bem da nossa vida. Evita muito problema. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz algo muito importante sobre esse assunto. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, versículo 29, 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, palavra suja, never. Não. Mas você só deve falar aquilo que for para edificação, unicamente se for para edificação. Nem toda palavra boa ou verdadeira deve ser falada a todo tempo, a toda hora, em todo lugar. Tem hora de ficar calado, tem hora de você não emitir a sua opinião, tem hora que você tem que ter a prudência da serpente, mais do que a simplicidade da pomba. Tem que ser unicamente se for boa para a educação, mas tem que ser conforme a necessidade. Tem hora que não tem necessidade. Então, bico calado. Tem que transmitir graça aos que ouvem. Então, Tiago diz que o homem que não tropeça no falar é um perfeito varão. Que Deus nos ajude a ter essa prudência. Vamos ficar em pé? Deus, nossa gratidão pela Tua palavra e pela praticidade com que ela nos ensina a viver. Ajuda-nos a colocar em prática estes princípios da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.